Lucas 13, a gente vai ler do 10 ao 17, diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. E disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. O nosso texto relata a libertação de uma mulher de seu sofrimento, que acontece num sábado. Enquanto Jesus está ensinando na sinagoga, na casa de oração, ele vê essa mulher que sofre aí 18 anos encurvada. Não sei se você já parou para pensar o que é ficar encurvada. Quando a gente fica um pouquinho assim, você imagina 18 anos encurvada. Fazia 18 anos que ela não conseguia ficar ereta e poder olhar alguém nos olhos, poder se comunicar. E Jesus chama ela e liberta ela daquele mal que aflige ela. Isso causa uma revolta entre as pessoas que se julgam protetoras da lei divina, especialmente no que se refere ao sábado. Jesus diz, mulher, você está curada. Palavras simples, se a gente for ver, fascinantes, que são apresentadas para a gente nessa manhã. Palavras sem gritaria, sem alarde, mas que transformam a vida de uma mulher. Que transformam a vida daqueles também que presenciam aquela cena. O relato, ele não apresenta uma longa lista de pedidos. Se você prestar atenção, a mulher não suplica, ela não pede. Na verdade, ela nem solicita uma cura. É Jesus quem a vê, quem a chama, quem impõe as mãos e quem cura. Toda a ação vem de Jesus. Se a gente olhar a nossa Bíblia, o tema que perpassa todas as escrituras vai muito de encontro a esse que está no texto, que é a libertação do povo, que é a libertação que vem de Deus. A libertação acontece em diferentes tempos, em diferentes lugares, e Deus é poderoso para libertar todos nós. A narrativa da cura dessa mulher por Jesus no sábado só acontece em Lucas. Ela não está narrada em outro evangelho. O texto ele vem aqui enfatizar para a gente a missão de Jesus e o seu compromisso com uma vida plena e abundante com todas as pessoas. Jesus ele usa aqui a cura para auxiliar as pessoas que estão indo na sinagoga e pensar como elas vivem as suas leis do sábado. A primeira informação que a gente vê nesse texto é que é um sábado. Isso é a primeira coisa ressaltada. E Jesus estava ensinando na sinagoga. O sábado era dia de descansar, era dia de aprender a ouvir a palavra de Deus. Pela tradição, o sábado era dia de dedicar-se somente a Deus. Não era permitido trabalhar, só era permitido dedicar-se ao convívio familiar
as mulheres e os homens ao estudo da Torá. Nada mais era permitido. Enquanto Jesus ensina, então, num sábado, entra uma mulher na sinagoga. Provavelmente, ela era vista como impura. E mesmo assim, a gente pode suspeitar que a presença dela ali, pelo texto, implicava algo que ela fazia de forma rotineira. Ela sempre ia lá. Isso explica também porque a fé é capaz de tocar a Deus. Se você olhar, Lucas ele é enfático a dizer que são 18 anos que essa mulher está encurvada, e ele afirma que é consequência de um espírito de enfermidade. Então a mulher estava doente, ela não conseguia se endireitar, mas ela estava lá. Ela ia lá, com a dificuldade dela, mas ela ia, ela estava lá. Essa mulher, ela recebe por Jesus um anúncio de libertação da sua doença. E a palavra que usada para libertar, usada no grego pelo evangelista, é apóloi, que significa mandar embora. Então, o libertar também significa que mandar embora. Jesus, ele não aguardou a permissão de quem quer que seja, mas repleto de compaixão, de amor, ele deixa o que ele está fazendo para proferir uma palavra de ordem no meio da reunião, curando aquela mulher. A consequência da palavra de Jesus é que ela foi endireitada. No original, anórtete, que significa restaurada. Jesus restaura e liberta aquela mulher. Garante para ela não só a cura, mas a pertença ao povo. Porque ele diz aqui que ela é filha de Abraão. Com cura, a mulher passou a se movimentar com liberdade. E o que ela vai fazer? Louvar a Deus. Ela vai louvar o Senhor. E no meio de tudo isso, ela agradecendo, as pessoas vendo que Jesus curou ela. O que acontece? Chega o chefe da sinagoga. E ele vai mostrar que ele não estava concordando com isso. Apesar dos profetas do Antigo Testamento, como Isaías e tantos outros, proferirem sempre mensagem de libertação, para que sejam libertas as pessoas cativas e oprimidas, o chefe da sinagoga ele não consegue perceber a ação de Jesus como cumprimento das profecias. Ele está tão fixo no sábado, no cumprimento daquilo ali, porque ele tem que ser desse jeito, que ele não percebe o ato de misericórdia. Ele não percebe a graça, ele não percebe amor. O que ele olha é trabalho e descumprimento da lei. Você está descumprindo a lei. E não só por isso, Jesus chama ele de hipócrita. Ele acusa a mulher de ter vindo buscar a cura no sábado. Segundo ele, a mulher devia vir à sinagoga para ser curada qualquer dia da semana, mas não no sábado. Ela podia ir qualquer dia útil. Como a gente pressupõe que ela já tenha tido e estava lá sempre. Mas se a gente olhar mais atentamente, eu já falei isso, a gente percebe algumas coisas impressionantes. Porque a mulher não foi lá procurar cura. Ela não fala, ela não pede. Ela não faz nada. Então a acusação do chefe da sinagoga é o quê? Injusta, improcedente. O líder ele estava preocupado apenas com a lei, com a regra. O seu verdadeiro interesse não era com a mulher, era em desacreditar Jesus. Então, por isso Jesus ele alega que ele está suprindo, ele fala para ele, olha, mas você vai no sábado e dá água para os seus animais. Você faz o básico. Como é que eu não faria isso a uma filha de Abraão? Porque para Jesus essa mulher era mais importante que um animal. E para esse chefe da sinagoga, tão interessado com a lei,
Para ele era mais importante o animal do que aquela mulher. A gente vê que a preocupação de Jesus é genuína. Não estou dizendo aqui que nós não devemos nos preocupar com os nossos bichinhos, em dar de comer, não é isso. Mas o fato é que a preocupação de Jesus é com as pessoas. Eu já disse isso outro dia. Jesus aqui, ele silencia os seus adversários, não porque ele simplesmente quer, como a gente diz nas linguagens de hoje, lacrar ou mitar. Não. Ele silencia porque ele confronta. E ele desnuda a intenção destes que o acusam. E ele vem confrontar. E quando ele confronta, a gente vê que vergonha e graça estão muito ligados. Porque as palavras sábias de Jesus, ela abre o caminho aqui para uma experiência de graça com Deus. Nesse encontro de cura, Jesus mostra mais uma vez que veio libertar as pessoas cativas de qualquer cativeiro. Qualquer cativeiro que nós estamos sendo mantidos. O povo agradece a Deus e ele se alegra pelas coisas gloriosas que vê. Fica evidente para a gente aqui que essa mulher encurvada, ela não tinha poder de ação. Ela não podia mudar a sua situação. Ela não podia fazer nada. Ela não podia ser a sua cura, ela não podia ser a sua libertação. Essa mulher vivia numa situação de profunda e dolorosa vergonha. Vergonha. Porque viver encurvada faz parte da experiência de muitas pessoas. Também nos nossos dias. Encurvadas pela violência, pela pobreza, pelo medo, pela doença, pelos sentimentos de culpa, de vergonha, uma mistura de tudo isso. Hoje, mais do que nunca, a gente vê na nossa sociedade uma tendência de a gente culpar a vítima, de culpar quem sofreu mal. A culpa é da mulher que estava com uma saia curta. A culpa é da esposa que não impôs respeito. A culpa é da criança que foi brincar onde não devia. A culpa é sempre da vítima. A gente vê que nos dias de Jesus até hoje, as coisas não mudaram. Isso era a realidade na época de Jesus, quando as doenças eram associadas a pecados e resultado do castigo divino. Você está doente? Castigo. Deus está te castigando. Segundo a cultura e a religiosidade daquela época, a compreensão é que uma pessoa ficava doente por causa do quê? Por causa de um espírito maligno. E com isso também era considerada impura. Ou seja, doente e longe do convívio social, a pessoa era isolada. Infelizmente, isso também não mudou. O preconceito nos nossos dias, a discriminação está presente nas nossas vidas. Se a gente pensar nas pessoas que não falam, por exemplo, que são soro positivo porque tem medo de preconceito, das pessoas que têm depressão, mas precisam mostrar o tempo inteiro que elas estão bem, das pessoas que têm problemas de locomoção, que na verdade nem saem, porque é melhor assim, ficam dentro de casa, para não passar vergonha, porque às vezes pode ser que elas pisem falso e caiam na rua. Pelos moradores de ruas, enfim, pessoas que moram nas periferias, nas favelas, eu vou ficar lá escondida, melhor. Dos negros, dos pobres, das pessoas que não se enquadram no nosso padrão social, ou daquelas famílias também que não representam a tradicional família brasileira, dos preconceitos de inúmeras pessoas que sofrem algum tipo de violência. Porque a culpa é da vítima, se ela sofre violência psicológica, sexual, física, econômica, teológica, emocional, seja qual for. E essas pessoas têm vergonha. Enfim, não basta o sentimento de incapacidade que essas pessoas têm, como aquela mulher tinha, junta-se a culpa, a vergonha. E aí a gente coloca mais um fardo sobre o ombro dessas pessoas.
que tal qual essa mulher ficam encurvadas diante da vida. Podem não estar aqui na igreja encurvadas como aquela mulher, mas com o espírito encurvado. Que tem o seu convívio familiar e comunitário comprometido. Que sentem culpa. Culpa por causa das ações, das atitudes, porque acha que está fazendo alguma coisa errada. Tem culpa porque acha que não pode ser perdoado, que não pode ser restaurado. A culpa ainda é fácil de lidar, mas a vergonha é pior. A vergonha é mais difícil, porque a vergonha não tem a ver com a atitude, mas com a compreensão de que nós somos pessoas indignas e que nós não somos bons o suficientes. A vergonha é o sentimento de que tem algo muito errado com a gente mesmo. No texto de Lucas, a mulher poderia estar encurvada, talvez pela vergonha da sua situação, a gente não sabe. Diz o texto que ela tinha uma doença, um espírito mau, e que a cura estava fora do seu controle, isso é fato. Durante longos 18 anos, não foram 18 dias e nem 18 meses, foram 18 anos. Ela deve ter se perguntado inúmeras vezes, por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Por que eu? E quantos de nós encurvados na vida não perguntam, por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Ela estava tão encurvada na sua insignificância que ela entrou na sinagoga e ela nem pediu nada. Ela não pediu para ser curada. Ela estava praticamente conformada com a sua situação. Talvez ela tenha ido ali para ver Jesus, porque a fama de Jesus era grande e eu vou lá todo dia mesmo. Vou lá ver quem é que está ensinando. Porque muito provavelmente ela já tinha perdido a esperança de que isso ia mudar. Sempre assim, acontece da mesma forma. Ela pensava consigo mesma. Como muitos de nós pensamos diante das situações que nos encurvam. Mas Jesus a viu. Ele a viu. Ele se compadeceu dela e a curou. A mulher viveu aqui uma experiência de graça. Jesus é aquele que é o autor dessa experiência de graça e libertação. A graça veio ao encontro daquela mulher. O que Jesus disse? Mulher, você está curada. Jesus restaura, ele liberta aquela mulher do poder de Satanás e garante a sua pertença a um povo. Ela não só está livre, mas ela passa a fazer parte do povo. Ela faz a única coisa que alguém poderia fazer pela graça. Quando a graça toca, louva a Deus. Nós, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós também voltamos a fazer parte da família da fé, do povo de Deus. Nós pertencemos a um lugar. Provavelmente, quando a mulher ouviu isso, ela ficou profundamente tocada. Jesus nos mostra aqui que apesar de estar aparentemente atarefado, ele está lá, ele está ensinando, ele está fazendo o que se esperava dele naquele momento, ele estava ocupado. Mas ele mostra pra gente que aquela mulher era mais importante do que a sua ocupação. Que aquela vida era mais importante do que as letras. Ele amorosamente chama ela e exerce o seu poder divino e cura ela. Ele não só cura naquele momento, mas é algo completo, é algo permanente. Jesus graciosamente liberta ela daquela aflição física, espiritual e social. E mais, é o líder da sinagoga quem reconhece que ela foi curada. Olha aí no verso 14. É ele que diz 2 vezes que Jesus está trabalhando no sábado porque ele curou ela. Ele não consegue ver aquilo como um cumprimento da lei, dos profetas, aliás, de Isaías dizendo que a libertação, que Deus vem para libertar a pessoa cativa. Ele reconhece a cura, mas ele não reconhece o motivo. A descrição da mulher como sendo filha de Abraão não é comum.
ela recebe uma posição de destaque quando ela é chamada de filha de Abraão. Jesus usa a mesma palavra para definir, lembra quem? Zaqueu. Lembra do Zaqueu? Que Jesus também chama ele de filho de Abraão, que está em Lucas 19:9. Em contraposição a uma multidão que chamava ele do quê? De pecador. E Jesus diz: você é filho de Abraão. Provavelmente, Jesus ele insiste nesse termo porque ele entende que aquela mulher foi roubada da sua posição como participante do povo de Deus. Ele entende que aquela mulher, que aquele espírito mau que habitava ali o seu corpo, atrapalhava ela. A sua condição física de encurvada, de dobrada, simboliza para nós também a sua condição social. Como ela estava e como ela se encontrava diante da sociedade daquele tempo. O tamanho de Zaqueu para simbolizar a sua vulnerabilidade. Zaqueu era pequeno. O evangelista é muito sábio em usar isso para mostrar para a gente que Deus se importa conosco. Ele nos vê. Ele nos vê. Mesmo quando nós achamos que Ele não nos vê. Mesmo quando a gente acha que Ele não atende às nossas orações e que Ele não ouve as nossas súplicas, Ele nos vê. Se a gente estiver encurvado ou se a gente for pequeno. Além disso, o nosso texto diz que ela estava presa a uma doença. Alguma coisa externa. O fato é que se ela estava presa, encurvada, é que Jesus a cura. Ele é autor da graça e da restauração da vida daquela mulher. Jesus é poderoso. Nós não cantamos que Ele tem o nome mais doce, o nome sobre todo nome, o nome mais sublime, o nome gracioso, que Ele sara os feridos, que Ele levanta os mortos, que Ele cura e que Ele liberta. É o mesmo Jesus do Evangelho, o mesmo Jesus que está entre nós hoje, que habita em nós. Às vezes nós não pensamos, mas se a gente olhar esse texto, a gente vai ver que o chefe da sinagoga de oração, de uma maneira ou de outra, ele também está encurvado. Não sei se você parou para pensar e refletir nisso. Ele está encurvado diante da interpretação da lei. Ele está encurvado diante de uma interpretação teológica. Ele está encurvado diante daquilo que ele acha que é certo. Ele não está encurvado de uma forma física, como essa mulher, mas ele também está encurvado de uma outra forma. Nesse sentido, é bom, é necessário ter regras, é importante ter a lei, a gente precisa de normas, enfim, a gente não está discutindo aqui se a gente não necessita disso. Nas nossas comunidades, muitas vezes, nós também temos uma visão teológica, nós temos que nos curvar à nossa denominação, a forma como a gente interpreta a Bíblia em alguns casos, mas quem assume o papel de cumprir as regras e manter as ordens na nossa comunidade? O fato de Jesus estava ali para libertar aquela mulher daquilo que encurvava a vida dela, não era porque ele queria também confrontar aquele que sabia a lei. Ele não está ali para discutir a lei. O sábado, ele está ali para ensinar, para olhar as pessoas. E ele vê que aquela mulher toda encurvada, provavelmente só enxergava os próprios pés. Para pensar em alguém encurvado. O que você consegue ver quando você está assim? Só os seus pés. Só os seus pés. Jesus se compadece dela, se compadece do sofrimento dela e a livra. E isso aconteceu no sábado. As pessoas pensam que que Jesus, não poderia fazer cura no sábado. Mas aquela mulher sofria do seu próprio corpo toda a dor, toda a opressão, não só
física, mas religiosa de ser impura. E Jesus a viu. Ele impõe as mãos, ela se endireita e ela louva a Deus. Nesse encontro, Jesus demonstra a importância de cada pessoa no reino de Deus. Cada um é importante. É extraordinário que Jesus defina essa mulher agora como filha de Abraão. Talvez a gente não tenha a imensidão disso, mas se a gente olhar para a nossa vida e lembrar de como a gente era antes e como agora nós somos chamados filhos de Deus por causa de Cristo Jesus, talvez você possa entender um pouquinho disso. Ela que passa a ser uma cidadã da sociedade judaica. Você e eu passamos a ser cidadãos do reino dos céus. Com isso, Jesus revela que o reino está aberto. Está aberto a todas as pessoas, inclusive as mulheres e as pessoas doentes. Ao ser curada, a mulher louva a Deus. Ela não tem dúvida do poder de Jesus. Jesus vai, repreende o povo por buscar, Jesus não, né? O chefe da sinagoga repreende o povo porque foi buscar a cura no sábado. E Jesus envergonha com a sua resposta. Ele deixa claro o objetivo da sua vinda. É para curar e libertar. Deus salva, cura, liberta. Ele viveu, morreu e ressuscitou para fazer o mesmo por nós. Para nos dar vida eterna, para nos salvar, para nos libertar. Para nos dar vida e vida em abundância. Talvez algum de nós estejamos vivendo encurvados como essa mulher diante da vida, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo fazendo parte do povo de Deus. Talvez nós estejamos encurvados diante das regras, diante das situações dentro da nossa casa, onde nós não encontramos solução, nós vemos que não podemos fazer nada. Às vezes nós estamos diante de uma situação onde a nossa sociedade impõe pra gente situações onde você quer trabalhar, mas você não consegue emprego. Você quer, mas você tá igual essa mulher. Você já nem pede mais para Deus porque você só tá lá. Às vezes você vem aqui porque, é domingo. Eu tenho que ir na casa do Senhor. No caso era sábado e tinha que ir na casa do Senhor. Mas saiba que Jesus lhe vê. Ele lhe vê. E Ele diz para você hoje que você está curado. Talvez a gente esteja vivendo encurvado diante do luto. Das doenças que não tem solução. Da violência doméstica, do racismo, da pobreza, do medo. Às vezes nós estamos encurvados de tristeza. Ou simplesmente de vergonha. Encurvados diante das dívidas, das dificuldades de relacionamento. Talvez a gente esteja encurvado diante de tantas coisas e Jesus quer nos libertar. Eu quero fazer você lembrar, e eu vou repetir isso várias vezes, e hoje você pode falar, nossa, como a Gisele está hoje. Mas Jesus quer nos libertar, e Ele nos vê. A libertação é um projeto de Deus, desde o Antigo Testamento. Deus quer nos libertar. Muros, preconceitos, pareceres, processo, dor, dúvida, dificuldade, briga. Nada disso limita o amor de Deus. A angústia que você tem passado, as noites em claro que você tem ficado, o teu clamor, Deus está escutando. A graça dele nos alcança. Nós somos convidados e convidadas a participar como colaboradores e colaboradoras de Deus também, para libertar. Servindo a Deus com os nossos dons, aonde nós estivermos. A partir da fé que nós temos em Cristo Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós podemos confiar nesse amor e nessa graça que nós recebemos.
Afinal, há coisas que nós não conseguimos explicar, que estão fora do nosso alcance. Isso faz parte da nossa humanidade, coisas que nós sofremos, que nós não conseguimos às vezes nem explicar como que aconteceu. Faz parte da nossa condição humana, dos nossos erros, dos nossos acertos, dos erros e acertos de outras pessoas. Mas o fato é que há muitas maneiras de experimentarmos a graça de Deus e a cura. Deus diz para nós, diz para você, você está curado, você está curada. Quando Ele envia para nós pessoas, amigas, para nos abraçar, para nos acolher. Pessoas que são anjos nas nossas vidas, que nos mandam mensagens de ânimo, de coragem, seja por telefonema, seja por uma carona, seja por um afago, seja por uma chamada de vídeo, seja por palavras proféticas. Deus envia pessoas para lembrar que Cristo quer nos libertar. O amor e a graça de Deus nos encontram onde nós estivermos. Estejamos nós preparados ou não. O certo é que Deus age, que Ele liberta. Sejamos gratos e gratas pela vida, pelo bem, pela libertação, pela graça expressa na cruz. Talvez você fale assim, Gisele, eu vou sair daqui, mas tem algumas situações que eu vou continuar encurvada diante da vida, eu não sei o que eu vou fazer. O que essa mulher fez? Nada. É Deus quem faz. É Ele quem liberta. E a mensagem que eu gostaria de deixar para você, que tem passado por essas dificuldades, que tem questionado Deus, está lá no Salmo 42, verso 5, lá no finalzinho, que diz assim: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Espere em Deus, espere em Deus, deixa Ele fazer, que Ele nos ajude a saber esperar. Amém?